Quero saudar a você, querido professor, querida professora da classe dos jovens, com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos nesta semana para estudar a lição de número 9, Protegendo a Sua Boca, nessa série de lições que fala sobre a questão da sabedoria baseada no texto de Provérbios, com certeza o livro que explora este assunto de maneira mais completa, não é? Ainda que toda a Bíblia seja cheia da sabedoria de Deus, e às vezes a gente se pergunta, pelo menos eu estava aqui nesse pensamento antes de começar este vídeo, né? Os jovens estão começando a vida isso, né? Nesse sentido, a sua vida, as suas decisões estão num momento muito, né, iniciante, no sentido de relacionamentos e de carreira e todas essas coisas. E a pergunta é, será que precisa de tanta sabedoria? Se nós, que somos mais vividos que, né, já talvez pais, mães, pessoas que têm muitos anos na sua carreira, ainda lutamos com esta realidade de buscar, de trabalhar a nossa realidade de sabedoria, por que seria uma boa lição para os jovens? E eu acho que fazemos bem. Primeiro porque a Bíblia é sagrada, né? Então, sem dúvida alguma, tudo é muito bom, é alimento para as nossas vidas, mas a segunda coisa é que a pessoa já entra na vida ganhando mais do que perdendo, porque quando nós encontramos pessoas sábias, elas marcam a nossa vida, a sua presença marca o ambiente de trabalho, marca o ambiente familiar, todos nós reconhecemos, né, as pessoas que têm trato em sabedoria, assim que graças a Deus nós temos o privilégio através dessas lições de estarmos falando neste assunto com os jovens da nossa amada Assembleia de Deus. Portanto, Protegendo a Sua Boca é a lição de número 9, eu coloquei um texto para você diferenciado dos demais roteiros que eu faço já direto nos tópicos. Eu botei um texto de Mateus, capítulo 15, versículo 17 a 19, que, na minha opinião, englobaria o pensamento central desta lição. E quando eu digo isso, é aquele tipo de coisa que, se você não aprender mais nada, mas aprender isso, você vai sair com algo precioso e prático para a sua vida. E eu penso que é isso que nós precisamos. Nós precisamos de ensino que, seja jovem, seja adulto, seja criança, possa não só memorizar, infundir na sua alma, no seu coração, na sua memória, mas ser algo prático na sua vida, de tal maneira que ele possa vivenciar e se lembrar, porque é o melhor, né? Muita teoria é bom o conhecimento, mas quando nós podemos vivenciar isso mais prático, sem dúvida alguma é o melhor. E o texto, portanto, é a nossa introdução, eu coloquei para você no roteiro, e se você é a primeira vez que está conosco, nós disponibilizamos o roteiro que nós usamos, né? Nós montamos um roteiro de estudo sempre baseado no comentário da lição. Não necessariamente nós colocamos a mesma ordem, mas para que a classe tenha uma didática mais dinâmica e, num certo sentido, mais aprofundada. O recurso do comentarista da revista é sempre muito bom, graças a Deus, mas nós usamos dessa liberdade para trabalhar as realidades da nossa classe, cada uma. Então, baseamos-nos na revista, no comentário. No entanto, a cada semana você sabe que eu compartilho com você o roteiro como eu vejo e como eu daria esta aula caso fosse a minha turma, não é? De escola dominical. Então nós colocamos aí, disponibilizamos na descrição do vídeo, no primeiro comentário, no meu site também, alguns lugares que você com certeza vai poder achar este roteiro para baixar, para usar conforme o seu querer. E que se você está pronto, disposto, né, a começar a mudar alguma coisa, não é? Disposição didática, pedagógica da sua aula, na tentativa de engajar melhor os seus alunos, muito bem-vindo, porque nós sempre tentamos aqui trazer esta praticidade, e eu espero em Deus que pouco ou muito daquilo que nós possamos estar compartilhando com você, você possa usar e que Deus possa abençoar na sua sala de aula. Vamos ao texto bíblico, portanto, Mateus capítulo 15, versículo 17 ao 19, veja aí o primeiro versículo 17, diz o texto: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede da onde? Do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Ora, Jesus é quem está falando estas palavras, e ele está falando
num paralelo, em verdade, em resposta a algumas pessoas que o criticaram por não lavar as mãos, por não participar ou não estar bem completinho nos aparatos, na formalidade, não é? A judaica na época de lavar pratos, mãos e etc, etc. Então Jesus usa esta oportunidade para responder, não é? No mesmo nível daquilo que ele foi perguntado, mas trazer para nós, que é o que interessa para essa lição, um aprendizado muito mais profundo. Qual é? É este aí. Que o que entra na boca sai por baixo, passa pelo ventre e vai sair. Portanto, não contamina o homem. Mas veja que Jesus diz aí que o que sai da boca é o que contamina o homem. E aí ele começa a, inclusive, nomear coisas que saem do coração, porque a boca fala, né, daquilo que o nosso coração está cheio, daquilo que está em nós, não é isso? Guardado, reservado. Mais para frente a gente vai deixar este texto bíblico aí também muito importante, né? Então, o que está no nosso coração. E aí o texto do versículo último 19 diz: porque é do coração que vêm os maus pensamentos. Primeira coisa, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmios. Então, o que nós vemos aí dos exemplos de Jesus são todas coisas, obras feitas pelo lado de fora do homem, pelo corpo do homem. Mas veja que Jesus chama a atenção que ele não nasce aí, é por isso que no contexto do Novo Testamento, nós quando já nos nasce no coração este sentimento, nós já estamos pecando contra Deus. Porque, como Jesus diz, a questão é de tempo para sair da boca, mas o pecado já foi gerado no nosso coração. É de onde sai e vai depois para atuar, não é? Na alma, a mente, raciocínio e emoções, vai bolar os planos, vai aumentar, inflar o sentimento, no caso de algo mal como está aí, né? E depois a boca vai trazer, como disse Tiago, esta peçonha mortal para fora. E nós, inclusive, colocamos uma atividade para você. Sempre nós tentamos, a cada aula dos jovens, compartilhar uma atividade. Eu coloco aqui no finalzinho e eu comento no fim da lição. Mas essa atividade você pode fazer em dois momentos. Primeiro, no começo da aula, neste momento aqui, depois da introdução, e você pode fazer como resumo da aula no fim da lição. Como é baseado neste texto, é possível que eu fizesse neste momento depois da introdução. E quais são? São 3 perguntas. Você acabou já de ler este texto com os jovens, e aí você pode perguntar. São 3 perguntas que são profundas em natureza, mas eu gosto disso. Primeiro, vai acordá-los para a aula, né? Mas segundo, provocar a pensar para além daquela mesmice, né, do dia a dia, a pensar no texto bíblico, a trazer à prática aquilo que Deus trouxe para nós como revelação. Então as perguntas são 3, tá aí para se você baixou o roteiro, né, você também vai ver com certeza na tela. Agora, por que contamina? Veja que o texto diz, né, o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem, tá no versículo 18. E a pergunta é essa: por que o que sai da boca, que veio do coração e saiu da boca, e é mal, contamina? Por que essa palavra contaminar? Deixa os jovens falarem, ok? Depois, como contamina? Claro que essas são coisas que você e eu, como professores, se vamos trazer esta atividade, precisamos pensar. Precisamos ter a nossa ideia. Precisamos responder essas perguntas. E a pergunta é essa: se as palavras do ser humano contaminam o homem, e neste exemplo, ambas as partes podem se contaminar, e se contamina aquele que fala, que já está em verdade contaminado, e aquele que recebe. A pergunta é: como é que isso acontece? Então, pense como é que acontece. Com certeza é uma conversa, com certeza são os textos, né, que nós mandamos, comentários e coisas desse tipo. A terceira e última pergunta: quais são os resultados dessa contaminação? E neste como você vai ver, como eu disse, a questão da prática de como é que nós, seres humanos, disseminamos, ou seja, o coração está cheio, ok? E o que sai dele, seja por palavra, seja por texto, que é a sua palavra escrita, não é isso? É aquilo que contamina. Então a pergunta é: o que contamina, né? Por que contamina? A segunda pergunta é como contamina, e isso vem os meios de atuação, e é importante que eles lembrem-se que eles estão ativamente respondendo, comentando, visualizando, compartilhando, enfim, principalmente quando estão ativos em falar, e às vezes são vítimas, né, destas palavras, sabem como isso pode
contaminar alguém, e esta é a ideia de perguntar para eles como contamina. E o terceiro é quais são os resultados dessa contaminação, quão prejudicial pode ser, e essa pequena conversa introdutória vai ser com certeza de bênção para nós entendermos o foco dessa lição. Então, o foco da lição basicamente é esse. Nós vamos falar sobre proteger a boca, nós vamos falar sobre palavras, vamos falar sobre sabedoria. No entanto, podemos nos lembrar em todo o tempo que aquilo que sai da boca provém de onde? Do coração do homem. Então, tudo que nós falamos, tudo que nós testamos, provém de onde? Do coração do homem. Então, o que sai é evidência do que mora, do que está dentro do coração. E eu não sei se você já está entendendo a dimensão disso aqui. Eu não sei se você já está percebendo comigo, glória a Jesus, que olhando para a nossa vida, vamos começar de nós, porque é onde primeiro nós temos que atuar como professores. A palavra primeiro tem que falar conosco. Que a nossa reação em palavras com relação ao nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos alunos, como até o comentarista colocou aqui na interação com o professor, né? Que a maneira que você trata, que você responde ao seu aluno, mostra aquilo que você é, né? Então, esta mesma realidade nós vamos ver em tudo que fazemos. Então, quais são os nossos comentários? Quais são as nossas posições? Quais são as nossas palavras? Com certeza reflete o que o nosso coração está cheio, e essa primeira, eu penso, mais profunda lição que se repetirá neste nosso estudo. Mas o estudo em si são divididos, como sempre, em 3 tópicos. O primeiro, vamos falar sobre quando a boca reflete a sabedoria natural. Em segundo lugar, vamos falar quando a boca está refletindo a sabedoria de Deus. E em terceiro lugar, vamos falar quando a boca reflete a virtude do mal. Então, 2 pontos positivos e o último, infelizmente, negativo, mas que é uma realidade, como nós já estamos falando aqui. Primeiro tópico, portanto, quando a boca reflete a sabedoria natural. 3 subtópicos. Quando a gente tem sabedoria natural, a gente pensa o que fala. Ninguém fala antes de pensar, pensa antes de falar. Segundo lugar, pratica o que fala. Terceiro lugar, conhece o que fala. Então, dentro do primeiro tópico aí, nós temos o texto de Provérbios, capítulo 17, 27 e 28, pensa o que fala. Quem tem sabedoria natural, sabedoria humana, e Deus dá isso ao homem. Nós temos como seres humanos capacidade. Você vai ver pessoas e vai conhecer pessoas que não são crentes, que não conhecem a palavra de Deus, que não acreditam, talvez, inclusive em Deus, mas você vai perceber deles uma sabedoria natural. E isso aqui é como nós estamos dizendo, é natural. E a pessoa que é sábia, naturalmente falando, Salomão foi uma pessoa que observou. Ele teve a sabedoria de Deus, ele tinha uma sabedoria natural, mas ele também tinha uma sabedoria dada por Deus, presenteada de uma maneira especial a ele, mas ele era, por causa disso mesmo, um observador. E nós aprendemos muito das suas observações e seus escritos. Então, no capítulo 17, não é, de Provérbios, ele vai fazer esta primeira colocação, né? Aquele que tem a sabedoria natural, e claro, quem tem de Deus tem a natural e mais, né? Porque Deus provê assim. No entanto, nós encontramos no homem em geral essa possibilidade, e é sábio aquele que pensa antes de falar. Vamos ler o texto aí, 27, diz: retém as suas palavras o que possui conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios, por sábio. Então, nós vemos aí a questão do entendimento, mas também vemos do silêncio, né? Reter as suas palavras e se calar são as 2 palavras. Então, reter é a questão que nós estamos falando aqui, é pensar no que falar. Em vez de eu falar precipitadamente, eu retenho. Eu tenho um pensamento inicial, mas eu tomo um tempo para pesar aquela situação, para pensar nela, né? E depois eu trago a minha sugestão, a minha opinião ou a minha palavra, qualquer que seja. Isso é algo sábio de fazê-lo e algo que nós devemos praticar. Provérbios 25, versículo 11 ainda diz, é o textuário, né, da nossa lição: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então, a palavra que é dita a seu tempo, ela não vem por ímpeto, não. É alguém que pensa antes de falar. É alguém que sabe a hora certa de falar. Irmãos, essa comparação do texto talvez para nós seja difícil de perceber, né? De entender, maçã de ouro, salva de prata. Pelo menos a gente sabe que é bonito e precioso, né? Não é algo da nossa cultura tanto de hoje, mas nós podemos aquilatar e pensar e saber e nos alegrar por as pessoas que estão perto de nós que têm essa sabedoria, né? Que às vezes a gente fala coisa e a pessoa se cala.
E você ganha o tempo e a possibilidade de ouvir Deus falar com você, de pesar as suas reações, de aprender pelo silêncio da pessoa. Isso é sabedoria. Quando eu observo, e eu tenho observado na minha vida pessoas com essa capacidade, eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim, dá-me essa capacidade. Porque é a hora, como disse o sábio Salomão também no Eclesiastes, é a hora de todas as coisas, de falar e a hora de calar. Então a palavra, como diz aí, dita ao seu tempo, é alguém que pensa, não precisa ser demorado em pensar, mas ele só fala na hora que ele chega à conclusão que é a hora sábia de falar, e para toda circunstância na vida. Eu que sou mãe, alguém que é pai, você que é professor, eu que sou professora, nós sabemos que há horas, às vezes você vê, escuta coisas e não é hora de falar, de chamar atenção, e outras vezes é o contrário. O Espírito diz logo para você, não deixe passar, tem que cortar o mal para a raiz e tem que ser imediato. Então, todas as circunstâncias existem, não existe certo e errado. Dita a seu tempo. E quem tem a sabedoria natural, tem o peso natural desta palavra. Quem tem a sabedoria espiritual de Deus, pode ter o natural, mas também, como nós demos o último exemplo aqui, o espiritual. Que algumas vezes Deus dá na hora a resposta. Deus nos dá não só a resposta, mas o ímpeto. Diz, não perca tempo, minha serva. Fala e não te cales, não é assim? E nós, naquela hora, mesmo talvez com vergonha, mesmo sem saber se o resultado vai ser positivo ou não, se a pessoa vai receber bem ou não, mas nós obedecemos e o resultado é precioso, é virtuoso da parte de Deus. E claro que eu já estou metendo uma coisa aí de Deus com a natural, mas graças a Deus nós somos crentes, né? E temos que conhecer e vivenciar esta verdade. Mas, voltando aqui, então, na sabedoria natural, nós também podemos ter essa possibilidade e é algo que, como seres humanos, nós deveríamos burilar na nossa vida, querer para a nossa vida. Segundo, pensar no que fala foi o primeiro. Segundo, praticar o que fala. Foi algo que o comentarista chamou a atenção de nós neste estudo, né? Tiago, capítulo 3, versículo 13, o texto diz, quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu, o quê? Bom trato. Que mais? As suas obras em mansidão e sabedoria. Então, o bom trato e as obras em mansidão e sabedoria é o que vai provar aquilo que você é. Não adianta dizer sou sábio, não adianta dizer eu tenho este conhecimento, eu tenho este grau de estudo, eu tenho essa abertura neste lugar, eu conheço essa pessoa. Nada disso importa se as suas obras são evidência contrária daquilo que você diz, né? Nós sabemos bem disso, não precisamos gastar muito tempo nisso, mas graças a Deus entender e nos lembrar e lembrar os nossos alunos que se nós não praticamos, e algo que vale a pena chamar a atenção deles, sim. Por quê? Porque os jovens são ávidos, principalmente a geração de hoje, a busca de autenticidade nas pessoas. Já foi o tempo que nossa geração, e talvez a geração antes de nós, recebia pela posição da pessoa. Recebia a sua palavra pelo lugar de autoridade ou que qualquer que tenha a pessoa sobre nós, né? Hoje não, hoje é uma busca nessa geração da autenticidade, ou seja, ele quer reconciliar se o que você está falando é verdadeiramente aquilo que você vive, é verdadeiramente aquilo que você pensa, né? Ou se você está só vendendo um peixe, se você é autêntico, se você faz aquilo que você fala. E se isso não se reconciliar para os jovens, então você entra em descrédito. Enquanto, volto a dizer, em gerações anteriores, nós nos fechávamos na posição de autoridade da pessoa que a tenha e éramos cegos nesse sentido, né? Que o respeito à autoridade é bíblico, enfim, a posição, a hierarquia, tudo isso são conceitos bíblicos. No entanto, nós vemos que a palavra chama este líder a trazer aquilo que o jovem vai reconciliar e encontraria uma coisa abençoada, encontraria de Deus. Mas nós temos que ter mais cuidado hoje, porque para esta geração é tudo, enquanto para a anterior era um ponto a mais, amém? Para esta geração é tudo. Se você não vive isso, então você é desqualificado. Qual é, então, o aprendizado para os jovens? Que eles, da mesma maneira, não aprendam dos marketers, né, deste mundo para ser o que não são, mas aprendam da palavra de Deus para praticar aquilo que eles creem e aquilo que eles falam. Lucas capítulo 6 e versículo 45 é outro versículo de Jesus que nós mencionamos ele aqui. Diz, o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau
Do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Ora, essa última palavra nós já mencionamos. A boca fala do que está cheio, da abundância do que está no coração. Tudo bem. Mas neste tópico eu falei, pratica o que fala. Qual é a prática que está escondida neste versículo aí? Está na palavra tesouro. Quem tem um tesouro é porque entesourou. Amém? Então, a Bíblia diz, o homem bom do bom tesouro do seu coração. Então, o homem bom que hoje... Ou seja, alguém vê de fora e diz ele é um bom homem, Deus vê e sabe que ele é um bom homem, ele é bom porque ele entesourou, né, o bom tesouro no seu coração, e isto é a atuação. Este é o agir, este é o praticar o que se fala. Você pode dizer, eu sou bom, eu quero o bem, mas o seu coração não tem um bom tesouro. Então, se você quer verdadeiramente praticar aquilo que você fala, que você prega, e claro, quando nós estamos no âmbito das coisas de Deus, isso se torna ainda mais profundo, mas mesmo do homem natural, então você tem que entesourar. O homem natural vai entesourar conhecimento, vai entesourar ouvir pessoas de bom caráter, de boa ética, né? Enfim, uma série de coisas boas, vai entesourar no seu coração, e deste bom tesouro ele vai poder tirar, não é? E vai poder dar, vai colocar para fora até naturalmente, porque a boca, segundo o resumo do que Jesus fala aí, vai colocar para fora natural daquilo que o coração já está cheio, como que está tão cheio que naturalmente, não é? Ele vai vazando. A mesma coisa acontece, segundo o texto aí, do mal. Se você entesoura o mal no seu coração, está assistindo coisas que não são positivas para você, lendo e etc, ouvindo, seja nas amizades, seja no que for, vai entesourando isso, e essa é a prática, o erro da prática. Então, em primeiro lugar, pensa o que fala. Segundo, quem tem sabedoria, pratica o que fala. E uma das práticas lindas para nós aprendermos aí é o entesourar no nosso coração. Terceiro e último lugar deste tópico, conhece o que fala. O texto que nós vamos ler aí é o texto de Tiago. O texto de Tiago, capítulo 1, 19 a 22, e diz o seguinte: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Aí esse texto aí, para ser sincero, é o resumo do tópico inteiro. Né? Primeiro, ser pronto para ouvir e tardio para falar é um dos fatores centrais da lição, segundo o comentarista, né? Uma virtude que nós aprendemos aqui desta lição. E a sabedoria natural, ela conhece o que fala, e uma das coisas é o calar, que nós acabamos de falar primeiro, né? Por isso que eu disse que esse texto de Tiago é um resumo de tudo. Então, se você ser pronto para ouvir e tardio, pensar, falar na hora certa, é aquilo que nós já estudamos, é importantíssimo. Aí ele diz, rejeitando toda a imundícia e o acúmulo da malícia, recebei com mansidão o quê? A palavra em voz enxertada. E isso é o que eu chamo de conhecimento para nós, aprendizado. Ora, no mundo natural, você tem que conhecer o que fala. É sábio. Porque quando você vê um tolo e descobre o tolo, é que ele fala o que não conhece. Você já viu gente que grava vídeo, gente que às vezes é professor, gente que é amigo desse que pensa que sabe tudo e fala tudo, fala demais, e você escuta ele e sabe que o que está falando está errado? É onde você pega essa pessoa e você sabe, peraí, gente, isso não é sábio, ele não tem conhecimento nenhum. Então, parte da sabedoria está no conhecimento. E neste texto, que é um resumo perfeito para todo este tópico aí, mas no versículo 21, fala que nós recebemos com mansidão a palavra que em nós foi enxertada. Portanto, o nosso conhecimento base de quem é crente, de quem é de Deus, de quem pertence a Deus, de quem quer também ter a sabedoria advinda de Deus, é a palavra de Deus. E nós a temos que receber com mansidão, com um coração pronto, receptivo, que essa é outra coisa do conhecimento. Só aprende quem tem coração receptivo para aprender. Agora é interessante que os nossos jovens,
muitas vezes vão para o meio universitário e veem lá depois do nome do professor lá, a sigla, né, do seu graduação, do seu grau, e descobre que ele atuou não sei aonde, etc. E estes títulos e esta atuação muitas vezes passam por cima e nós o que abrimos o coração e dizemos, olha, o que vem desse é conhecimento, é sabedoria, porque ele sabe, porque ela, etc, aquela coisa toda, né? E muitas vezes quando nós estamos expostos a um ambiente diferente como é na igreja, que ninguém está se levantando ou se posicionando por ter algo neste mundo, nós desprezamos o conhecimento mais profundo, que é aquele que vem de Deus. E se a ciência de hoje descobre algo, eu quero nos lembrar que quem criou este algo, e quem já conhecia antes do princípio, e que muitas coisas até hoje a ciência, quando conclui, quem conhecia e conhece as escrituras já sabia desta realidade. Isso é histórico na vida da ciência, com aquele que caminha e conhece a palavra de Deus. Mas nós não precisamos só falar da ciência, destas ciências práticas como a psicologia e outras interações, principalmente essas que interagem com o ser humano. Irmãos, Deus conhece o ser humano como ninguém. Enquanto nós estamos aí tateando, fazendo teste e etc, como psicologia, com sociologia, olhando para a história, olhando para isso, fazendo todo tipo de coisa, Deus já nos dá toda a verdade com relação ao ser humano. E muitas coisas nós não queremos aceitar da palavra de Deus, porque Deus diz, olha, o problema é esse, e nós não queremos aceitar. Muitas vezes o pai e a mãe dizem, o problema é esse, e nós não queremos aceitar. Muitas vezes nós ouvimos do professor ou do pastor da igreja, dizendo pela palavra, pela instrução da palavra, este é o problema e nós não queremos aceitar. Então, há necessidade de, com mansidão, receber o conhecimento, né? E quem é sábio conhece, e só conhece quem quer aprender. Então, que Deus guarde o coração dos nossos alunos para não permitirem o engano das posições e das coisas deste mundo, deixar apagar a preciosidade de aprender, não é de mim e de você. Amém? Não. Nós somos servos. E o que nós temos para oferecer, o fruto, não veio de nós, aleluia, mas do Senhor da terra. Agora, esta plantação, este Senhor, chama-se o Senhor dos exércitos, aleluia, o Deus Criador. E é nesta revelação que nós nos alimentamos e pela graça de Deus temos o privilégio de compartilhar alguma coisa, amém? Então, graças a Deus por esta lição. Então, Provérbios 15, 7 e 14 também é o texto aí que nós estudamos nessa aula, né? Vamos deixar aí, os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, olha o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. O coração do sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estutícia. Então, essa é já fechando isso aí, né? Conhece o que fala. Conhecimento é algo que o sábio busca. Vamos lá revisar este primeiro tópico. Quando a boca reflete sabedoria natural, a pessoa pensa no que fala, pratica o que fala e o que mais conhece o que fala. E agora, quando a boca reflete a sabedoria de Deus, então a pessoa vai falar para a edificação, o que é agradável. Vai falar com empatia, ou seja, uma palavra temperada com sal. Em terceiro lugar, vai falar com mansidão e temor, que é como convém responder os crentes. Ora, eu baseei este texto aí, este estudo do segundo tópico, no texto de Colossenses 4:6, que foi um texto que o comentarista deixou para nós, né? Colossenses 4:6, vamos relembrá-lo aí. Diz, a vossa palavra, que é o que sai da boca. Estamos falando a boca reflete a sabedoria de Deus. E a letra A aí fala para edificação, agradável. Veja o texto, Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, é a primeira coisa, agradável. Segundo, temperada com sal. E terceiro, para que saibais como convém responder a cada um. Então, cada uma dessas partes do versículo, eu dei um subtópico para ela. Primeiro, agradável. Segundo, temperada com sal. E terceiro, como convém responder. Então, nessa primeira parte, o que é uma palavra agradável? Que reflete a sabedoria de Deus. Que reflete a sabedoria de Deus. É uma palavra, uma fala para edificação. Deus
quando fala conosco, ele fala para o nosso bem. Mesmo que a palavra, como diz o texto, né, que a repreensão, por exemplo, né, ela traz um sentimento de tristeza no momento, ela produz um fruto de justiça, de vitória, de bênção. Né? Então, toda palavra de Deus, da sabedoria de Deus, ela é para a edificação da pessoa. E edificar é você se tornar maior, é você se tornar melhor, é você se tornar mais fortalecido. Então, quem tem a sabedoria de Deus no falar, ele fala tudo para o seu filho, para o seu aluno, para o seu cônjuge, para o seu colega de universidade, para a edificação na igreja, com os seus amigos na igreja. As palavras não são de gozação. Eu sei que isso é o comum para a juventude, mas quem tem sabedoria de Deus na vida e enche o bom tesouro, olha lá, vamos ficar aí neste estudo que está começando a ficar gostoso. Quem enche o tesouro do coração do bom de Deus vai automaticamente, porque se lembra que, né, quem fala de boca está falando de coração. Quem fala de palavras é a nossa introdução, é o cerne da lição, é o coração. Então fala para edificação. E isso é agradável. Quem é que não gosta de estar numa conversa com alguém que tudo que a pessoa fala te edifica? Ruim, terrível, é você conviver com uma pessoa que te drena, ou que só fala mal das pessoas, ou mesmo que seja engraçadinho, mas tudo é negativo, é de crítica, é de palavras que não edificam a ninguém. E a Bíblia Sagrada nos chama a atenção que as nossas palavras sejam agradáveis. E tudo que edifica alguém, quem recebe, se você fala comigo e é uma palavra de edificação, eu vou senti-la como agradável. E mesmo, como eu disse, sendo de Deus que pareça desagradável, porque provoca edificação, em verdade, diante de Deus, ela é agradável a Deus. Vamos ao segundo subtópico aí? Fala com empatia. Fala com empatia. É o temperada com sal. Tiago 3:17. O texto diz: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Está falando de sabedoria. Ora, a boca que reflete a sabedoria de Deus, ela fala com empatia temperada de sal. Ou seja, eu estava pensando nessa temperada de sal, eu acho que, não sei quem tem o entendimento mais próprio disso, eu acho que é exatamente por isso que Deus fala por comparações subjetivas assim. O sal ele dá sabor, o sal ele conserva as coisas. E quando eu estou pensando numa conversa, numa palavra, a questão da edificação é um nível dela. Mas o que seria o temperada com sal na minha atuação, na minha palavra? O que é que faz a diferença quando eu falo com alguém para que esta palavra tempere, dê sabor à minha vida? Não só que seja para edificação, mas que seja misturada com algo que nós conhecemos chamado empatia, ou seja, a pessoa sabe o que é ser humano, sabe o que é estar no lugar da outra, sente o que a outra sente, e este texto aí tem vários exemplos disso, que a sabedoria que vem do alto é o texto que a gente leu. Ou seja, a sabedoria que vem de Deus, ela é pura, mas ela é pacífica. Pacífica de quem para quem? Do homem com homem. Ela é moderada. De quem com quem? Do homem com homem. Ela é tratável. O que significa isso, tratável? De boa conduta, né? É cheia de misericórdia. Misericórdia é um trato muito grande de quem tem empatia, porque você entende a situação e você tem misericórdia daquela pessoa e você, por isso, vai falar a verdade, por isso você vai ajudar. E quando eu olhei e lembrei agora da palavra misericórdia, lembrei de um texto que parece até o contrário. Foi um jovem que foi procurar Jesus. A Bíblia diz que ele era um jovem. E ele era muito rico. E ele perguntou para Jesus o que fazer para ser salvo. E Jesus respondeu para ele, numa boa, e disse, olha, cumpre a lei. Honra teu pai e tua mãe, não faz isso, faz aquilo, etc. E o rapaz abriu o sorriso e disse, olha, Senhor, eu faço isso desde a minha infância, desde a minha tenra juventude, né? Então eu estou tudo certo. Mas ele foi procurar Jesus porque, apesar de ser uma pessoa esteticamente e eticamente boa, segundo as suas palavras, ele sabia que lhe faltava algo. E nós, jovens, muitas vezes estamos na igreja, sabemos que estamos no caminho certo,
Mas a verdade é que nos falta algo. E no caso dele, Jesus falou com empatia, porque o texto diz o seguinte: tendo compaixão dele, falou e deu a resposta. Agora foi forte. Por quê? Porque Jesus mexeu no ídolo dele. O ídolo dele era o dinheiro, o seu pode ser uma amizade. O ídolo dele era as posses que ele tinha, o seu pode ser o status que você está procurando, né? Através de várias coisas. Então, cada um de nós tem, e por amor e empatia, Jesus falou o quê? Falou a verdade. O que aconteceu é que ele saiu triste, porque ele não quis desistir, deixar o seu querer. Escute, professor, para falar isso aos jovens, em nome de Jesus. Se algum jovem não está escutando, esta é uma realidade nua e crua. A verdade de Deus, a sabedoria de Deus, ela tem empatia, ela é temperada com sal. Ela tem sabor, mas muitas vezes a gente pensa, não é? Que esta verdade não compactua e a gente não quer isso. A gente não quer o sabor do céu. A gente não quer o sabor da santidade. A gente não quer o sabor do caminho de Deus. Mas é o que Deus tem, é o melhor para nós. E quando Ele fala, Ele vai tocar exatamente aonde está nos impedindo de chegar aí. Porque a sabedoria de Deus é isso, ela é perfeita, ela produz daí bons frutos. Sem parcialidade, sem hipocrisia. Jesus não é um hipócrita, Ele podia ser. Ele teria ganhado muito mais seguidores se ele fosse uma pessoa com parcialidade e hipocrisia. Mas ele não é, ele vai falar a verdade porque, como disse o texto, tendo compaixão, ou seja, empatia, verdadeiramente sabendo que é a verdade que liberta as pessoas. Então, na igreja, nós temos que encontrar, como professores, nós temos que falar. Como jovens, nós temos que, quando reconhecermos a verdade, vamos fazer como aquele jovem decidir. Amém? E você pode decidir continuar no seu caminho, na sua visão. No entanto, bem-aventurado é aquele que recebe a orientação do Senhor. Aleluia, encontra o caminho de Deus e de salvação. Vamos ao terceiro subtópico aí, que é falar com mansidão e temor. Vejo que o versículo de Colossenses 4:6 falava que era assim, de uma maneira que a palavra seja agradável, temperada com sal, como convém responder, né? Como convém responder. Mas agora, como é que convém nós respondermos às pessoas? Com mansidão e temor, é o que diz este versículo aqui. 3:15 diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Onde Cristo é Senhor, a sabedoria que sai dele é de Deus, porque o Senhor é Senhor ali, tá bem? Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E está sempre preparados para responder. Responder é palavra, é o que sai da boca. Como? Com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, o que nós vemos aqui é que aquele que tem Deus no coração como Senhor, porque muitos de nós aceitamos algo de Deus. Nós estamos vindo à igreja de Deus. Nós queremos o bem de Deus. Mas estas três colocações são diferentes daquele que está falando, fazendo, vivendo o que está escrito neste versículo, que é santificando a Cristo como Senhor no nosso coração. Porque o senhorio fala de comando total, de ter prioridade, de dizer o que a gente faz e o que deixa de fazer. E é uma das coisas que nós temos dificuldade de aceitar. Os jovens hoje abrem as suas mãos, não pode ter preconceito disso, porque a gente sabe o que quer, ninguém pode me parar, ninguém babá. E nós somos inundados com uma mensagem que ninguém deve tocar no nosso querer. Agora, isso não tem nada a ver com o senhorio de Cristo, porque se você colocar e eu colocar ele como Senhor no nosso coração, colocá-lo como Senhor é dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve, manda que eu vou atrás do teu comando, aleluia. Isso é ter Jesus como Senhor. E não é só na teoria, não. Este Jesus, na pessoa do Espírito Santo de Deus hoje, fala, comanda a nossa vida. Amém? Fala e comanda a nossa vida e pode dizer não. E muitas das coisas que nós estamos praticando, podemos chocar-nos qualquer momento desse de saber que o Senhor vai nos chamar a atenção. Graças a Deus por isso. Então, como convém responder? Tendo o Senhor no coração, a sabedoria divina. Então, qual é essa sabedoria? Como é que convém? É com mansidão para com o próximo. No sentido horizontal, é mansidão. Nós não precisamos gritar, nós não precisamos ser grosseiros, nós não precisamos rebaixar a ninguém, humilhar a ninguém. Não importa o que seja. Nem que seja pecado, mas irmã, está na vida de pecado. Não tem problema. Quem foi de mim ou você que não veio do pecado? Mesmo que nasceu dentro da igreja, como foi o meu caso.
Quem de nós nunca viveu uma traição no sentido do pecado em relação a Deus? Ninguém! Ninguém! E Jesus fez esta prova diante daqueles religiosos que disseram, quem não tem, atire a primeira pedra. Eu pergunto para você, quem atirou? E a pergunta é, será que hoje algum de nós poderia? Não. Então, para o próximo, nós somos chamados pela palavra, pela sabedoria de Deus, a sermos mansos. Mas a segunda palavra é temor. Temor é uma realidade vertical, porque eu não temo ao meu próximo que é igual a mim, a não ser que seja por questão de autoridade, etc. Mas com meu aluno, com meu amigo, na minha realidade do dia a dia, não é temor. Temor é em relação a Deus. Por quê? Porque eu tenho que temer, se ele é um irmão, para não enfraquecer, pelo contrário, para edificar. Se ele é alguém não sabe, para que ele chegue ao conhecimento da verdade, para que ele venha ao caminho de Deus. Então, o temor é algo que nós temos sempre para com Deus. E quando nós temos isso em nosso coração, e o Senhor é Senhor, aleluia, então a nossa palavra vai refletir isso e verdadeiramente nós saberemos como convém responder a cada um. Só quem está feliz com Jesus e com este ensino, diga amém aí, por favor, em nome de Jesus. Eu digo amém, glória a Jesus. Terceiro tópico, quando a boca reflete a virtude do mal. Já falamos sobre quando a nossa boca reflete a sabedoria natural, já falamos de quando ela reflete a sabedoria de Deus. E vamos, terceiro tópico deste estudo, finalizando, é quando ela reflete a virtude do mal. Então, letra A, ela reflete um coração odiento, nós já falamos, tudo vem do coração, que é um coração que deseja o mal. Em segundo lugar, ela reflete um coração iracundo, que provoca o mal. Em terceiro lugar, reflete um coração egoísta, que é indiferente ao mal. Como você pode ver aí, nós encontramos uma preciosidade no livro de Tiago, porque os três subtópicos vão usar este texto aí de Tiago, também alguns de Provérbios, mas em Tiago nós encontramos orientações preciosas. Então, quando a boca reflete a virtude do mal, ela reflete um coração que tem ódio dentro. E a natureza do ódio é fomentar o mal, o ódio, desejar no coração o mal. Veja o texto de Tiago 3, 6 e 8, diz, a língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina, olha a palavra contamina aparecendo de novo aí, mas agora não contamina os outros, ela contamina o próprio corpo, todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Ô, irmão, estudar isso aí, só este texto é coisa profunda, porque entra na dimensão da alma e do espírito. Versículo 8, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Então, nós encontramos que a língua reflete um coração, né? Mas cuja virtude que pode estar vindo para esta língua que fala o mal é o ódio. Ela é inflamada, e se você tem, ou se alguém tem ódio no seu coração, o inflamar, a virtude que põe fogo nela, no coração, e vai sair pela boca, é do inferno, segundo a palavra de Deus. É tudo contrário a Deus, por isso que se nós enxergamos, que aprendizado profundo e glorioso, uma chispa de ódio em nosso coração, temos que correr para Deus e clamar, Senhor, me ajuda, me diz como extinguir, aonde está o extintor do Espírito, para não permitir, porque ele vai inflamar e isso contamina o corpo do homem, leva a dimensão do corpo, está escrito aí, né? Inflama o curso da natureza, coisa que você pensava que a sua natureza, o normal seria você reagir assim, mas você vai ver algo que você vai ficar pasmado. Às vezes, quando a gente enxerga, às vezes um irmão, coitado, que foi tomado por esta virtude maligna, tem ódio no seu coração, você diz, como pode a pessoa fazer assim, agir assim, pensar assim, parece que está cega, parece que está louca. Por quê? É o que o texto diz. Mas a origem está aí. A origem está nesse texto aí, porque ela é inflamada pelo inferno. Esta virtude do ódio, enquanto Deus é amor e nele só há amor, e as pessoas podem xingar a Deus, falar o que quiser, irmãos. Mas quem conhece a Deus, aleluia, a virtude maior do nosso Deus, é um amor e é um amor prático, pragmático, que sofre, que se entrega, que dá, aleluia. No entanto, o ódio é a virtude contrária, nós conhecemos em termos de palavras, né?
Mas aqui nós aprendemos também na virtude espiritual, que ela é inflamada pelo inferno. Então, qualquer coisa que saia, no momento que nós deixamos este foguinho começar a se acender e a permanecer, estamos fritos, irmãos. Se não corrermos, estamos fritos. Por quê? Porque a boca, primeiro o tesouro mal vai crescer, o fogo vai inflamar, vai fazer tudo isso, nós já comentamos aqui, né? Mas a boca vai estar um poço, né? Da virtude do mal, do ódio, e isso com certeza é a virtude maligna, não podemos chamar de sabedoria maligna, mas enfim, é a virtude maligna. Provérbios capítulo 10, versículo 12 ainda, para este subtópico, o ódio excita, ou seja, faz ela mais forte, né? As contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então, aí, um paralelo oposto do amor, mas onde nós estamos falando aqui é uma boca que reflita o mal, né? E o ódio, ele faz isso, ele faz excitar, ficar mais, né? A contenda se aumenta, ele tem que falar para alguém. Irmão, é terrível isso. Que Deus nos guarde em nome de Jesus. E olha, às vezes é uma luta muito grande, principalmente quando nós somos vítimas de alguma coisa, ou às vezes não somos, é uma seta, não é? Uma inflamação maligna contra uma palavra de bem, muitas vezes que vem de um pastor, de um pai de família, de uma mãe de família. Mas só o Senhor para guardar os nossos corações. Mas o fato é o seguinte, na hora, isso aqui é uma receita espiritual que cabe bem para nós como professores, e se assim o Senhor permitir e te der esta oportunidade para trazer adiante. A receita qual é? Como é que o médico diagnostica? Como é que ele traz o diagnóstico? Pelos sintomas. Pelos sintomas. Então, quando nós começamos ou percebemos que quando nós respondemos a alguém que fala diferente de nós, ou se veste diferente de nós, ou enfim, tem uma opinião diferente da nossa, enfim, em algum lugar, quando você escreveu um comentário ali, ou quando você falou daquela pessoa para outro, você tem aquela amargura no coração, aquele ódio. Esta fonte que alimenta esta virtude, este sentimento, é do inferno. Vai acabar com a sua vida e impedir que tudo que é de Deus frutifique. Por mais que você queira, por mais que você venha para a presença de Deus, queira receber de Deus, nós precisamos limpar. Então, quando você vê que há gangrena, que há uma enfermidade, pelo sintoma, corra para Jesus. Que esta seja uma aula em nome de Jesus. Talvez essa seja a grande oportunidade de ensinar um tópico desse, dizer, olha, no final, eu não vou chamar, não vou perguntar a ninguém aqui, vai ser uma coisa secreta entre você e Deus, mas eu quero orar com você e por você em nome de Jesus. Porque se você vê esta evidência, né, de um sintoma, é porque há um problema. E nós já aprendemos aqui que este problema tem uma origem muito pior do que o que a gente pensava, né? A gente pensava que era uma coisa de briguinha humana, que era questão de entender as coisas ou pensamentos diferentes, opiniões, mas não é nada disso. Então, o coração odiento deseja o mal e a virtude é maligna. Letra B, reflete um coração iracundo, ou seja, a boca que fala o mal reflete um coração iracundo. Vamos ainda a Tiago, mais uma vez, capítulo 3, versículo 14 ao 16, que diz o versículo 14 aí. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Ou seja, 3 palavras para sabedoria. Que eu falei, não tinha sabedoria do mal, mas tem, tá aí. Diz a Bíblia, essa não é a sabedoria do alto, de Deus, mas ela é terrena, animal e diabólica. Não só umas 3 juntas, versículo 16, terminando essa leitura, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí a perturbação e toda obra perversa. Então, um aprendizado para nós. Quando esta virtude maligna está em nós, estas secundárias, como a inveja e como o espírito faccioso, são outros sintomas que você pode perceber. É quando você diz, por que ela tem aquela posição? Por que só ele tem aquela oportunidade? Ou seja, isso chama-se inveja. Isso chama-se inveja. Você pode dizer, não é que eu tenho inveja. Eu sou mais eu. É o que você está dizendo. Eu estou dizendo para você como é que você vai encontrar. Quando você começa a perguntar o porquê que ele ou porquê que ela isso, você está tendo o sintoma, né? Que quando a gente vai no médico, outro dia eu falei com meu esposo, ele veio perguntando alguma coisa do meu passado. Aí eu falei, uma vez eu fui no médico e ele me disse que eu tinha esse tal problema. E eu mesma fiquei chocada com o diagnóstico, eu falei para ele, mas como? O que eu estou sentindo é num lugar, o senhor está falando que é outra. Como assim? Ele diz, pelos sintomas.
Aleluia. Uma pessoa muito experiente, eu acreditei, eu falei, realmente, enfim, vou até pesquisar, ver o que é isso. Enfim, esse é assunto para outro dia. Mas aqui nós vemos isso. A inveja é isso. O espírito faccioso é quando você já começa a abrir a boca, você sente isso, né? Ela, porque ele, porque isso, porque aquele, papapá. Aí você começa a falar com alguém, dizer, você sabia que a fulaninha, que você também não acha que isso, e você compartilha com que sentimento? Para que essa pessoa não seja jamais amigo, seguidor, ou receba bem, fique do seu lado. Quando existe o meu lado e o lado do outro, isto chama-se sentimento faccioso. Estamos estudando medicina bíblica. Quem pode dizer amém? Oh, glória! Aleluia! Então, é isso aí. No momento que no seu coração, nas suas palavras, no seu sentimento, mesmo que você a princípio não enxerga isso, mas se é isso que está, tem o meu lado, você está comigo ou está com ela? Você está comigo ou está com ele? Não é assim? Você concorda comigo ou você concorda com essa pessoa? No momento que essa colocação entrou neste nível, chama-se na Bíblia espírito faccioso. E aí a Bíblia diz, o que vai sair disso aí é perturbação e toda obra perversa. Ou seja, da boca às obras, às ações, a pessoa vai fomentar. Então, quando você está assim, agora é difícil. É difícil, porque para nós sempre estamos certos. O problema é que certos ou errados, vou repetir, certos ou errados, quando nós permitimos este sentimento, esta raiz maligna permanecer no nosso coração, ninguém está certo diante de Deus e todos vamos morrer, todos vamos perecer. Então, o que eu e você, se isso há em nós, precisamos é pedir socorro na mesma hora, Jesus. Tem mais uma coisa, eu vou falar agora algo mais difícil. É como todo tratamento médico. Tem coisa que cura rápido, fácil. Tem realidades que é pouco remédio. Um vidrinho daquele de antibiótico, seguro, 7 dias ou 5 dias, tem uns que são 3 dias, funcionou, acabou, matou o problema. Raiz de toda a bactéria, ou do germe, ou do vírus, sei lá o que for. Matou. Conseguiu. E a níveis de remédio também é diferente. Mas há no contexto de Deus que você precisa somente orar e se arrepender. Na maioria das vezes você vai precisar, inclusive, ter que encarar a pessoa e haver algum tipo de confissão. Estou falando de alguns remédios aqui. E aí você depois procura o pastor, procure alguém que vai te orientar no seu caso, em nome de Jesus. Tema ao Senhor, porque vai acabar com a tua vida, se você não fizer. E também, como é um assunto espiritual, na maioria dos casos vai ter que ter um remédio drástico chamado jejum. Jejum é um remédio espiritual drástico, mas em alguns casos desta fomentação maligna, só com jejum. E você, essas 3 coisas juntas, colocadas na sua vida, volto a dizer, procure uma orientação pastoral, procure uma orientação paternal, né? Alguém que jovem, um obreiro, uma pessoa que você saiba que é experiente nas coisas espirituais, que é uma pessoa de Deus, para ver isso. Se você é professor e tem a possibilidade de falar também da mesma maneira, a mesma coisa, irmãos. Nós não podemos ser orgulhosos, não. Não tem lugar para orgulhoso no reino de Deus, em nome de Jesus. Temos que salvar, sair, porque só eu e você que já vivemos algo como esse sabemos quão peçonhento, quão maligno e quanto isso acaba as nossas vidas. Assim que, preciosa essa lição, amém? E jovem, tem isso? Tem. Infelizmente tem, porque o diabo é o mesmo e quer acabar a qualquer idade. E reflete uma boca virtuosa do mal, reflete um coração egoísta. Mas antes de irmos lá, vamos ler o texto ainda de Provérbios, né? Provérbios 10 e 11. Diz, a boca do justo é manancial de vida, mas o quê? A violência cobre a boca dos ímpios. Então é isso aí, um coração iracundo, ele provoca, então é nas atitudes, na ação, né? Um deseja o mal, tá lá dentro, e depois, quando você é iracundo, você provoca, você atua nesse sentido. E no terceiro subtópico aí, letra C, nós vemos o texto de Tiago 2, versículo 15 e 16. O que diz o texto aí? E se o seu irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Com este texto eu quero somente ilustrar o sentimento ou o meu pensamento acerca do coração egoísta.
indiferente do mal. Então, a virtude do mal, a boca reflete a virtude do mal. Quando a pessoa tem ódio, ira, estão bem conectados um com o outro. Um trabalha na fomentação, o outro na ação, mas, na verdade, um com o outro é uma mesma coisa. Mas quando nós somos egoístas, é aquele outro que não está nem aí. Porque existe essa atitude também, que é maligna. É a primeira vez que eu vivenciei isso, porque nós, na cultura brasileira, nós temos a tendência de estar aí para as coisas. Nós nos importamos com a opinião do outro, nós nos importamos... nós somos uma cultura muito relacional, né? E eu tenho 28 anos nos Estados Unidos, e quando eu cheguei aqui, foi um dos grandes impactos que, não é em tudo, mas em muitas coisas, o americano, como indivíduo, ele não está nem aí. Ele não perde tempo, ele não se importa, ele não estou dizendo que seja uma coisa maligna, má, não, mas em muitas coisas, em muitos tratos, em muitas coisas que são opções deles, enquanto nós nos importamos que o outro vai dizer, o que ele pensa, em muitas coisas o americano, mas literalmente ele não está nem aí. Mas quando nós trazemos isso no contexto do evangelho, do dia a dia, da boca, da sabedoria que nós estamos estudando aqui, quando você não está nem aí, você é indiferente. E você é, de uma certa forma, egoísta. Você não está pensando no que vai causar ou deixar casado do irmão. Então, neste texto, nós vemos aí da realidade de uma necessidade. Você sabe, por via de fato, e simplesmente não está nem aí. Só tudo bem, vá em paz. Né? Mas essa virtude não é de Deus, porque ele diz aí, por acaso, a fé sem obras, que é o contexto desse aí, né? Existe? Não existe. Não existe. As obras comprovam a nossa fé, ou seja, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vive, comprova o que a gente é, o que tem no coração. Acabamos de estudar uma classe inteira sobre isso. E Jesus não é indiferente, Jesus não é egoísta nem indiferente à nossa realidade. Deus não é nem egoísta nem indiferente. Podia ser. E podia chamar um povo egoísta e indiferente ao mundo, uns aos outros, porque afinal de contas, se Deus é por mim, quem será contra mim? E a gente põe essa barreira, mas somos nós, Deus não é. E ele ainda diz uma coisa, quem quer ser meu discípulo tem que ser reconhecido, deve ser reconhecido, os verdadeiros vão ser reconhecidos. Essa é forte, irmão, toda vez que eu leio, lembro desse versículo, eu fico... Vão ser reconhecidos pelo amor que eles têm uns para com outros, porque a Deus todos nós dizemos, quem ama Jesus? Todo mundo ama Jesus. Mas aí o texto bíblico nos confronta, de frente, diz, como você pode dizer ama a Deus que não conhece? E não consegue, e não ama o teu irmão que tu vês todo dia. Pra gente faz todo sentido, honestamente, irmão, só que entre eu e você. Para mim faz todo sentido. Eu amar a Deus que não conheço em cara, não é? Ou seja, conheço no relacionamento com Deus, mas não cara a cara. E não amar o irmão que me faz, que me provoca, que traz tribulação na minha vida. Para mim faz todo sentido. Mas eu que temo a Deus e a palavra de Deus, ele diz, se repense aí, crente, servo meu. E aí você vai misturando com outros textos, porque o nosso Deus quis fazer assim, essa revelação não é um livro de fórmulas, e diz que vocês vão ser reconhecidos como meus discípulos, pelo amor que você tem uns pelos com os outros. Tá aí, lascou tudo, perdão da palavra aqui, né? Porque agora e aí? E aí? Que são os irmãos que nós vemos. Então, um coração egoísta é indiferente. Não estou nem aí o que ela pensa, não. Estou nem aí o que ela faz. E na maioria de nós, pela nossa cultura, a verdade é que nós estamos aí. Amém? Mas, estando ou não estando, este não estar é uma atuação de um egoísmo mais profundo. É dizer, não importa o que ela sinta, o que ela pensa, não é bíblico. Não é bíblico. Porque o Deus da Bíblia diz assim, se este problema, se essa coisa, se essa tua escolha escandalizar o teu irmão, não faça. Irmãos, é forte. Agora, no fim do dia, todos estaremos melhor em obedecer a palavra de Deus. Em ter a virtude de Deus entesourada e não precisar sacrificar tanto para tirar o bom tesouro para fora. Quem diz amém? Aleluia, terminamos em vitória aqui. Porque quando nós entesouramos na oração, no conhecimento da palavra, no estar na igreja, na comunhão dos santos, na comunhão das coisas espirituais, nós vamos entesourando de tal maneira que quando a confrontação, mesmo que seja do irmão ou do diabo, do que quer que seja, vem, aleluia, do bom tesouro do nosso coração só vai sair a sabedoria de Deus. Assim que Deus
Continue abençoando a você, professora, em nome de Jesus. Que Deus te dê graça de saber como usar. Eu sei que este estilo de lição desafia-nos, porque é diferente do que estamos acostumados, mas veja a profundidade, veja a aplicabilidade, né? E a profundidade espiritual. Assim que eu só posso estar junto com você, não só compartilhando aquilo que o Senhor nos tem dado, mas orando por você em nome de Jesus, para que Deus te dê sabedoria, graça, de pouco a pouco, não se atormente, fala, mas irmã, eu gostaria tanto de dar uma aula assim, toda feita à irmã, né? Não precisa de nada disso. Por quê? Até porque cada situação, cada classe, cada grupo é uma diferente. Este abençoa você e vai te dar algum recurso, um material, um versículo, um tópico, alguma coisa que Deus vai te fazer entender que você deveria estruturar um pouquinho da sua lição e adicionar, por exemplo, este tópico e falar sobre isso. Amém? Não importa o quanto. Aleluia! O importante é nós continuarmos aprendendo, nos desafiando para melhorar, amém? Buscando conhecer mais da sabedoria de Deus e, por que não, ampliando, né, a nosso entendimento e a nossa aplicação da didática e tudo isso e servindo melhor a causa do Mestre. Que Deus abençoe você. Não se esqueça que no nosso canal nós temos ainda também a lição dos juvenis comentada por nós, a lição dos adultos, que é que temos mais tempo, com certeza, fazendo isso. Temos planejado para o ano que vem, 2025, a leitura bíblica anual junto com a professora Manuela Barros. Fique ligado aí, que daqui a pouco a gente vai estar avisando. Já estamos preparando já os gráficos, né, do papelzinho da leitura que você vai poder fazer. Se você quiser fazer com seus alunos também, vai ser uma benção, mas enfim, se quiser fazer somente conosco, você como professor tem essa grande oportunidade. Se você quer aprender da palavra de Deus versículo por versículo, nós temos um segundo canal chamado Devocional do Simple Pentecostal, né? Devocional Simple Pentecostal, aqui no YouTube mesmo, onde diariamente nós compartilhamos um trecho bíblico, eu e a professora Vânia da Silva, missionária de muitos anos, uma pessoa muito abençoada por Deus, graças a Deus, uma amiga minha, quase uma mãe na fé neste sentido. Ela 3 vezes por semana, eu 3 vezes por semana estamos compartilhando a palavra de Deus. Que Deus continue a abençoar e a usar você, em nome de Jesus. Amém.